Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando aqui mais um podcast Música de Classe, aqui na Causa Operária TV, em parceria com a Rádio Causa Operária. Começando o nosso podcast aqui, o podcast da banda Revolução Permanente, sempre discutindo um tema aí de música popular, sempre de maneira descontraída, por mais que muitos dos nossos ouvintes não gostem que a gente faça muitas piadas, mas nós vamos continuar fazendo. Né? Tava lembrando que os primeiros podcasts que a gente fazia, já que a gente tá vindo aí de um episódio nostálgico, você falava aqui, eu sou Henrique Arias, agora ao meu lado aqui está Juliano Lopes, aí o Juliano ia lá. O legal é que o pessoal nem tava do meu lado, porque a gente fazia online, né? Aí quando a gente começou a fazer aqui não teve. Aí o Juliano falava alguma coisa, ele falava, do meu lado aqui está Francisco Muniz, aí eu falava alguma coisa. Eu lembro que a gente tinha esse negócio. Vamos tentar fazer a partir da próxima gravação, não voltar precisa. a fazer isso. Eu só lembrei. Em respeito às pessoas que apresentam o podcast, né? Só lembrei. Tem que anunciar aqui nossos desfalques, né? Pra esse jogo. Os companheiros Carlos Henrique e Carlos, dois Carlos, né? Do grupo. Carlos Henrique e Carlos Nishimiya estão ausentes hoje. Mas nós três aqui tentar se debruçar aí sobre esse tema, que é um tema provavelmente muito interessante. Controverso, polêmico, como tudo que nós fazemos nesse programa. Pois é. O bom do interessante é que ele pode ser muito ruim. Pode ser usado contra você depois. Uma palavra bonita. Exatamente. A gente precisa chamar alguém de interessante, né? É verdade. O cara é interessante, o cara é completamente louco. É um interesse meio mórbido. O interesse dele é justamente porque ele é muito louco. Mas qual seria o tema de hoje, qual gente? seria o tema? Não, mas antes de falar qual é o tema de hoje... banhados nas águas do Ramones. Nós que fomos banhados nas águas do... Não, mas no meu caso eu fui banhado nessas águas também, antes de ser banhado nas águas dos Ramones. Acho que todo mundo foi banhado. Assim, quem nasceu no começo dos anos 80, fatalmente não tem como, não tem por onde. Mas assim, nós vamos falar hoje sobre pagode anos 90, pessoal. Sim, nós vamos falar sobre pagode dos anos 90. Não saiam daí, a gente tem posições interessantes. Gostem ou não, do programa. Não mudem do canal. Gostem ou não, nós Começa a cair a audiência. Nós vamos derrubar mitos. Solte o controle remoto. Vamos derrubar mitos sobre o pagode anos 90. Em homenagem aos anos 90. E olha só, antes daí, não se esqueçam também de se inscrever lá no canal Música de Classe, né? Se inscrever no canal Música de Classe. A gente promete pra vocês... A gente promete que vai ter vídeos exclusivos lá em breve, vlogs, né, vídeos sobre determinados temas aí, vídeos menores. Então já se inscreve lá, clica no sininho, recebe as notificações dos vídeos e nós estamos aí preparando uma produção especial para o nosso canal do Música de Classe aí no YouTube. Então aproveita, dá uma clicada aí e se inscreve lá. É isso, né? Além disso também contribua financeiramente porque nós estamos aqui fazendo esse podcast maravilhoso, né? E a gente não é pagodeiro, então a gente não é rico. A gente não é pagodeiro, nós não somos milionários, né? E, portanto, precisamos de seu apoio aí. Contribua, se torne membro do canal. Você pode tornar um membro companheiro aí, que é R$200 por mês, mas pode tornar um membro básico de R$7,99 por mês. Tudo isso é ótimo pra gente, que é um dinheiro mensal que cai na nossa conta. E manda seu superchat. Superchat a gente já falou que nós não vamos ler, né? Porque o programa não é ao vivo. Mas manda mesmo assim aí, com uma gracinha. Sim. Um super sticker e quem tal. estiver acompanhando o chat aí agora, nesse momento, vai ler seu superchat. Exatamente. Vai ler com destaque. Quem sabe você não tem a sorte do Chico Vaz ler o seu chat. Fulano mandou superchat, Como é que eu vou fazer isso? No próximo programa e tal. Pode ser, tudo é possível. Mas é isso. Bom, pagode anos 90, companheiros. Vamos Lua vai. Essa é uma das clássicas Iluminar o que? Até os roqueiros sabem cantar isso. Fala pra ela. Fala pra ela que sem ela não vivo. Os roqueiros, eles lembram melhor do que ninguém. Sabe por quê? Porque a época em que o rock tava em alta é a época que o pagode... O rock não tava em alta, né? Ele tava meio que sendo desbancado. Mas é a época que... ele tava desbancado. Talvez por isso também, né? É a época que o pagode tava em alta. Porque levava um tiro na cabeça. O rock, porque a gente teve no Brasil o boom dos anos 80, o rock anos 80, né? Depois dos anos 90 o rock começou a ficar em decadência, digamos assim. Começaram virou a depressão. Tem bandas dos anos 90, mas não era a mesma coisa. E aí apareceu o pagode
e o sertanejo, que eram assim os coveiros do rock. Era a contradição em pessoa. Então os roqueiros odiavam os pagodeiros e os sertanejos naquela época. Hoje em dia tá tudo meio misturado mesmo, porque hoje em dia é tudo uma enorme merda. Hoje em dia os roqueiros viraram o coveiro do rock. Hoje em dia os próprios roqueiros são coveiros do rock. O pagodeiro é o coveiro do pagode. Os pagodeiros são os coveiros do pagode. E o sertanejo é o coveiro do sertanejo. Perfeito. A gente pode até fazer um episódio sobre isso. Sobre covas. Sobre covas. Em homenagem ao falecido prefeito. Bom, vamos lá, né? Pagode anos 90. Eu queria começar com a seguinte ressalva aqui sobre esse tema. Nós não temos a pretensão de falar sobre o pagode de modo geral. Nós vamos falar sobre o pagode anos 90. Que é uma coisa bem conhecido como pagode anos 90, que é específico. Então, também conhecido como a gente descobriu agora, pagode romântico. Eu acho que também ouvi um outro pagode joia, alguma coisa assim. Tem a ver com a elegância do pessoal, né? A pessoa se vestir bem. E, bom, seguinte, portanto, não venham falar assim, mas em 1968, fulano de tal fazia... Não, 68 não é anos 90. Anos 60. 68 não é anos 90. A única coisa que a gente vai falar aqui, né, de antes dos anos 90, acho que são duas coisas. Primeiro, pagode é um termo para designar as festas, as rodas de samba, a confraternização, que começou inclusive nos escravos, lá na época da escravidão ainda. O pessoal chamava aquelas confraternizações de pagode, e a coisa foi evoluindo, e o pagode, né, digamos assim, o nome pagode ficou estabelecido como as rodas de samba que a gente conhece, a confraternização dos sambistas. Isso é o pagode propriamente, né? Eu lembro, pensando agora na memória, que meu tio ia pra pagode. Ele sempre passava na casa do meu pai e falava assim, vai ter um pagode lá. E o pagode podia ser um jogo de futebol, depois de jogo de futebol. Ou poderia ser o aniversário de alguém, mas que ia ter um pagode lá. Era uma festa, né? Bom, e outra coisa que a gente pode dizer aqui sobre os antecedentes, né, dos anos 90, é que sim, lógico, tudo tem uma origem, né? E a origem do pagode, anos 90, falando bastante... de maneira bem breve, né? Não vamos aqui entrar em nenhuma grande análise do negócio, mas, grosso modo, o pagode dos anos 90 tem origem num estilo musical, digamos assim, que foi principalmente difundido aí no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, né? E por compositores que se relacionavam ali no famoso bloco do Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro, né? E foi dali que saíram compositores que formaram o saudoso e ótimo grupo Fundo de Quintal. Eu falei saudoso, mas não sei se o Fundo de Quintal ainda existe, acho que não. Morreu um cara do Fundo de Quintal de Covid, inclusive, um percussionista. Agora eu não lembro o nome dele, mas eu acho que eu não sei, teria que ver. Sim, mas de qualquer maneira... Às vezes, você acha que não existe, mas tudo meio que existe ainda, cara. Às vezes existe. Tá aí. Mas o pessoal era ali o Jorge Aragão, o Mirg Neto, né, que faziam parte do Fundo de Quintal. Tinha também naquele grupo ali o Zeca Pagodinho e outros caras que eram compositores ali que frequentavam ali a quadra do Cacique de Ramos. E certo dia o Tim Maia e a Beth Carvalho colaram ali na quadra. E a Beth Carvalho gostou muito dos sambas que o pessoal fazia ali e gravou alguns desses sambas, né? E que fez com que esses compositores estourassem, né? O próprio Fundo de Quintal e o Zeca Pagodinho e outros. E depois Jorge Aragão, o Mirg Neto foram fazer, inclusive, carreira solo, né, posteriormente. Bom, a origem do negócio é isso. E qual que era uma diferença que o pessoal aponta do que esses compositores faziam em relação aos sambas em geral, né? Eles introduziram, né, no caso o Mirg Neto introduziu o banjo com um braço de cavaquinho, né, para fazer a roda de samba, e o Ubirani, que foi quem morreu. Que é isso inclusive. Aí. Ele criou o repique de mão, que hoje é muito usado em roda de samba. O repique de mão é um instrumento muito interessante, inclusive. E substituíram também o surdo, que o pessoal sabe que o surdo é um instrumento bem grande, né? E substituíram o surdo pelo tantão. O tantão é um instrumento um pouco menor, mas que cumpre uma função parecida, do grave, né? E aí, hoje em dia, se você olhar muitas rodas de samba, você vai justamente
perceber essa formação nas rodas de samba que o pessoal faz nas comunidades por aí. Você vai ver que em muitos casos o cara não tem um surdo, mas tem um tantã fazendo o papel de surdo. Né? Porque também é mais fácil, é um instrumento mais barato, um instrumento mais fácil de carregar, etc e tal. Né? Então, isso daí são as características bem assim, digamos que diferenciou esse grupo aí do Cacique de Ramos para os antigos sambistas, né? Os tradicionais sambistas. Bom, a coisa veio fazendo sucesso, né? E aí sim a gente chega no que a gente conheceu como, já no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, como o que nossa matéria de hoje, que é o pagode anos 90. Eu acho que uma coisa que tem que ficar claro com relação a essa introdução aí é que o pagode é propriamente, devidamente, um tipo de samba, né? Exato. É um tipo de samba com suas... Subgênero, né? Que o pessoal fala. Subgênero do samba. Tem as suas peculiaridades que a gente vai discutir aqui, mas é um samba, né? É um samba tocado de uma determinada forma que, enfim, a gente vai discutir aqui como que isso se dá. Exatamente. É bom... eu acho que essa consideração do Chico é importante porque tem muita gente, por conta dessas piadas, dessa piada até que a gente fez no início do programa, pagode, pagodeiro, não sei o que lá. Muita campanha contra, né? Muita gente fala assim, não, isso daqui, uma coisa... eu gosto de pagode raiz, eu gosto de samba raiz, não, mas o pagode dos 90 eu não gosto. Tudo bem, entendo, a gente vai mostrar que tem uma certa diferença mesmo, tudo... Mas não vão diferenciando a coisa assim com tanta sede ao pote, porque não é tão simples assim o negócio. Tem muito pagode aí que, né, é o samba como a gente conhece, com as diferenças que cabem de cada estilo, né? Bom, aí pulando um pouco, pulando não, né? Chegamos nos anos 90, né? O que acontece nos anos 90? Né? As gravadoras, elas percebem aí o potencial financeiro desse negócio, né? Gravadoras, emissoras de TV, de rádio, né? A indústria fonográfica em geral e dos monopólios da comunicação em geral. Percebe aí o potencial financeiro do negócio e começa, né, a incentivar grupos de pagode que começam a aparecer, né? Inclusive espontaneamente aí nas comunidades. Não é que os caras pegaram lá, juntaram 4 caras e falaram assim, então vocês vão fazer isso daqui desse jeito. Não é exatamente assim como a coisa se origina. Não, até porque quando um negócio vira febre, ou quando o negócio começa a ficar muito popular, né? Um monte de gente começa a fazer o negócio, né? E às vezes até o negócio virou febre porque já tinha bastante gente fazendo, né? Então a indústria, geralmente nesses momentos, o papel dela é só escolher o que ela quer promover, né? Isso é o que geralmente acontece com todo o gênero musical que eles querem bombar. O que vai sair mais legal, né? O que vai sair mais tranquilo pra ouvir. Tudo, né? Sim, então. É que eles acham ali que é o melhor, né? Do ponto de vista da indústria, né? Então, é sempre assim, o gênero musical, por exemplo, hoje em dia, o que deve ter, se bem que eu não sei mais se tá tanto na onda, mas o que deve ter, mas tá, né? De cantor de sertanejo universitário por aí, nossa, cada cidade aí do Brasil... A última conta que eu peguei tava em 2.800.000 duplas sertanejos. Cada cidade do Brasil deve ter umas 150 mil. Uma com clipe mais bem produzido que a outra, que me chama mais atenção. E com visualização maior do que a outra. Mas enfim, estamos no samba dos anos 90. Então, é uma febre, só explicando que é assim que o negócio funciona, né? Não é uma coisa fake, montada aí, não, vamos botar 4 caras aí pra fazer. É uma coisa que tava rolando. Acontecendo, eles vão lá, bom, isso aqui acho que vai dar um caldo. Aí eles dão uma costuradazinha, né? Tava lendo aqui que um dos grupos que tinha uma ligação mais política lá de pagode, que organizava a comunidade, não sei o quê, eles ficaram um pouco preteridos no ano 90, né? Tipo, eles faziam reuniões com o pessoal, viu os problemas da comunidade, cada um disse que deixa. Por enquanto vamos com pimpolho. Não, isso daí é importante dizer, né? Porque isso acho que é uma parte aqui do comentário que a gente tem que fazer sobre
essa questão aqui, né? O pagode dos anos 90, embora com certeza seja um fenômeno bastante comercial, né? Como eu falei, pessoal, as gravadoras viram o potencial financeiro do negócio e bombaram, né? Tanto que, né, o pessoal que viveu aquela época deve lembrar bem como que aquilo tocava incessantemente, insistentemente nas rádios e tudo mais. Era uma febre. 100% nas rádios. 100%, cara. Era pagode, direto. Logicamente que o negócio, pra ter essa dimensão, só pode ser um fenômeno comercial. Agora, isso não significa que é um fenômeno artificial. Porque tem coisa que é artificial. Tem coisa que... A gente já discutiu algumas coisas aqui. Que é assim... O cara pega lá eu não vou citar nomes aqui. Tem a Anitta que é artificial. Eu ia falar até assim, em vários aspectos, né? Não só musicalmente, mas... Artificial que parece... Não, ele já falou isso aqui, né? Porque assim... Se você já falou, de repente... dizer assim, não, mas ela veio de não sei aonde. Tudo bem que ela veio, mas... Não é a mesma coisa, não é disso que a gente tá falando. Todo mundo veio de algum lugar, obviamente. A pessoa nasceu, né? Mas o que a gente tá falando é que o pagode dos anos 90, os primeiros grupos do pagode dos anos 90, de fato eram grupos de samba que se reuniam, que faziam samba, etc e tal. Não, era um movimento real, era uma coisa verdadeira, né? Mesmo porque é samba, não estamos falando de Brasil, não estamos falando de samba, né? E isso daí é uma coisa importante pra dizer por quê? Porque a gente precisa, é chato falar, mas é o primeiro mito que a gente tem que derrubar. Porque muita gente, eu acho que tende a comparar o negócio do pagode com, por exemplo, o que é hoje o tal do sertanejo universitário, né? Que isso sim é um fenômeno artificial. São dois caras, eles pegam lá uns caras, né? Que por algum motivo repetem lá uma determinada fórmula e jogam o cara pra gravar um disco. Que nunca nem moraram na roça. Que antigamente pelo menos tinha roceiro mesmo. Lógico, Eu tava lendo antigamente naquelas, eu fui ver tava vendo bom, não é essa, depois a gente volta no sertanejo. E também o próprio pagode, depois a gente vai chegar lá, ele também aos poucos, a indústria foi transformando ele também. E foi se artificializando, né? Sim. Né? Então, isso aí é um primeiro ponto. É importante falar isso porque, pelo que eu falei, né? Eu acho assim, tem muito... O pessoal pode... Eu inclusive aconselho muita gente a ouvir aí os primeiros pagodes dos anos 90, que vocês vão achar muita coisa boa lá. Muita coisa interessante, que não é aquele... O pessoal tá acostumado a lembrar daquelas coisas hiper melosa, hiper repetitiva e tal, não. Tem muita coisa ali, você der uma garimpada, você fala, isso aqui é uns caras que faz um samba mesmo, o pessoal tava fazendo uma música interessante, né, de se ouvir, genuína, né, como a gente costuma dizer aqui no programa, né. Ele, não só, né, não sei se a gente já ia falar disso daí, mas vendo com mais calma, eu acho que foi a última vez que teve no mercado fonográfico tantos negros, né, que hoje em dia não tem mais isso aqui tudo, nem fudendo. Inclusive os negros que tem hoje nem são mais negros direito, porque estão meio esquisito assim no geral, né? Se falar em outros aspectos que envolvem determinadas outras práticas, coisas, né? Mas esse pagode ele é uma negrada de ponta a ponta, né? E os negrão mesmo fazendo esse pagode. Tudo bem, tem esses problemas do mercado e tal, que às vezes até aproveitaram isso daí. Mas o fato é que revelava que existia mesmo alguma coisa, né? Sendo produzida, sendo feita, né? Inclusive, isso daí é uma tese, eu não sei se isso daí se confirma assim, numa pesquisa mais detalhada, né? Mas há uma tese de que, inclusive, o boom do pagode é um resultado de uma pressão mesmo, de baixo, né? Tinha tanta gente fazendo o negócio, que isso daí acabou que eles meio que conseguiram chegar onde eles chegaram com essa popularidade que tinha. Eu acho que uma tese mais ou menos plausível, justamente por se tratar de samba, né? Como você tem um samba. O samba é uma música muito popular no Brasil, apesar de o pessoal procurar esconder isso daí, né? Qualquer lugar que você vai tem samba tocando. Qualquer favela, morro que você vá, por mais que você tenha lá o baile funk, o sertanejo, sei lá,
a música estrangeira e tudo mais, você vai encontrar um cara, né, um grupo de gente lá fazendo um samba, uma roda de samba, ouvindo uma música brasileira e tudo mais, né? E eu acho que é bastante plausível por causa disso, né? Eu tenho a impressão que, de fato, tinha em determinado momento esse fenômeno do pagode 90 é uma coisa bastante, nesse sentido, bem paulista, né? Então é uma coisa que a gente devia dizer. Tem, logicamente, o grupo de pagode do Rio, até de Minas Gerais, né? O Só Pra Contrariar é de Uberlândia e tudo. A gente mencionou que a origem é carioca, é do Rio. É. Mas esse fenômeno, que é um fenômeno mais de massas, digamos assim, ele é bem tipicamente paulista, né? E tinha muitas comunidades em São Paulo fazendo esse samba, com grupos de pagode, grupos de samba, que acabaram, muitos deles, estourando. Né? Então, por exemplo, você pode pegar o Raça Negra, que talvez seja o principal dessa geração aí, né? Talvez até, acho que são os primeiros, eles são até dos anos 80 ainda. Se não me engano, do ABC paulista. Se não estou enganado. O Negritude Júnior é da Zona Sul de São Paulo, né? Do Capão e tudo mais. O Arte Popular é de São Paulo também, né? E vários outros desses aí são grupos paulistas, né? Então dá a impressão, né, que essa tese tem pode não ser totalmente correta, mas eu acho que sim. Eu acho que era um movimento, né, que apareceu muita gente fazendo aquele samba, aquele estilo, que o negócio acabou, que a indústria olhou e falou: vamos pegar carona nisso aqui, nesse movimento, nessa tendência que tem, muito popular do negócio, e começaram a fazer. Bom, o negócio é subúrbio também, né? Não é assim. Você pode pegar um negrão classe média aí, fez alguma coisa, ficou famoso, ou um caso ou outro e tal, mas esse aqui não. Esse aqui o pessoal era das periferias aí, dos bairros populares de São Paulo e tudo, que tava produzindo isso daí, né? Isso aí é inegável. Essa questão da periferia, da popularidade, da questão do negro, eu acho que é muito importante também. Isso daí, eu acho que isso aí explica um pouco por que também que o pagode terminou tão bruscamente, né? De um negócio que fez muito sucesso, meio que parou assim... Do nada, quase, né? Do nada, lógico, tem gente que faz pagode ainda, né? Mas é diferente. Não, é curioso. Em compensação, o sertanejo, que foi uma explosão concomitante, ele continuou, né? Você pode ver que o Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, que são daquela época também, estouraram mais ou menos naquela época, eles continuam ganhando muito dinheiro, sendo muito famosos hoje. Embora eles, lógico, não é a mesma coisa e tal. Mas eles continuam sendo, né, os tops do negócio. Mas hoje em dia, por exemplo, você não vai mais... eu acho que, por exemplo, o Arte Popular ainda existe, mas é um grupo de samba. Você vai querer ver um show do Arte Popular, provavelmente dificilmente eles vão estar na Globo e tal. Você vai ter que procurar um show deles pra ver como você procuraria um cantor dos anos 60, 70 que ainda tá vivo tocando, você entende? O detalhe é que o Só Pra Contrariar, por exemplo, ele tá atrás só de 4 artistas, que não vou falar o nome, e discos vendidos no Brasil, na história da fonográfica brasileira. Porra. E eu não vou falar, tô brincando, vou falar. Que mostra também que eles não eram tão ruins. Marcelo Rossi. Eu ia falar ele na lata, que esse cara foi, por muitos anos, o cara que mais vendia disco no país era o Marcelo Rossi. Xuxa. É o padre Marcelo Rossi. Para o Marcelo Rossi, cara. Vendia muito disco e livro. Mas, também. Com esse selo de distribuição chamado Igreja Católica. Não é pra qualquer um. Leandro Leonardo e RPM. Aí veio Só Pra Contrariar. Em 97, inclusive em CDs, que tem gente que vendeu coisa em disco aqui ainda. Isso é importante dizer também. Olha o tamanho do sucesso que o pessoal fez. Mas hoje, o que é o Só Pra Contrariar hoje? Acho que o pessoal até lembra do Alexandre Pires, né? E tal, mas... Eu nem sei se eles ainda tocam. Lembra quem lembra. Quem viu, quem viveu a época e tal. Eu sei que o Alexandre Pires tem uma carreira solo, que inclusive ele grava, ele canta as músicas do Pagode 90. Quer dizer, não é nem parecido com o que continua sendo, por exemplo, o Chitãozinho Chororó, o Zé de Camargo e Luciano hoje. O outro pertinho aqui é o Terra Samba.
Terra Samba é baiano, né? É, baiano. E o outro El Chan também não fica longe, não. Tá aqui perto também. E outra coisa também sobre isso importante. Por mais que os dois, tanto o sertanejo romântico dos anos 90 quanto o pagode dos anos 90, os dois tenham feito muito sucesso, o dinheiro investido no sertanejo sempre foi muito maior. Sim. Aqueles shows gigantescos, amigos da Rede Globo. Não. É o latifúndio, né? Latifúndio tem muito dinheiro. Latifúndio tem muito dinheiro. Negócio do Collor também, né? Ele deu uma boa levantada nisso daí, que ele era fã. É isso daí. A comparação com o sertanejo é importante para ver como que... Para entender um pouco essa questão do pagode. Porque os dois fizeram muito sucesso, né? E por que um foi muito mais incentivado pela indústria do que o outro, né? Aí fica aquela questão. Eu já ouvi história, né? Que me contaram, né? De pessoas que eram do meio do pagode dos anos 90, dizendo o seguinte, dizendo que aconteceu abertamente a seguinte situação. Em um determinado momento, os grandes investidores aí das gravadoras, que muitos deles são esses latifundiários mesmo, chegaram e falaram, olha, vamos parar com essa história de negaiada, vamos tirar essa negrada da rádio, porque isso daí não tem nada a ver, e vamos investir no sertanejo, né? E eu acho muito plausível essa história, porque é uma consideração pessoal que eu tenho do pagode, que é o seguinte, o pagode, por mais que a indústria tenha enquadrado ele em fórmulas e tudo mais, a gente vai falar sobre isso, você tem aquele resquício da coisa popular e espontânea que tem o samba. Isso daí é um inconveniente pros grandes capitalistas aí que querem controlar o negócio, né? Inclusive, esses dias eu tava pegando um Uber, né, com um sambista, pagodeiro, e ele falou, não, deixa eu me intrometer na conversa de vocês. Eu acho o seguinte, o problema do pagode é que as gravadoras não conseguem controlar o que está sendo feito, porque pagode, o samba, você senta ali na comunidade, você tem um cavaquinho, um pandeiro, um tantã, você começa a fazer. O pessoal junta, faz festa, isso confraterniza. É ruim, né? Isso daí o pessoal não gosta. Isso daí para as gravadoras que querem controlar o que está sendo veiculado na rádio, o que o pessoal está ouvindo e tudo mais, isso é horrível. Né? Você ter, por exemplo, uma produção espontânea de música que o pessoal faz ali na comunidade e tudo mais, isso daí não é bom. Não, isso é uma coisa que, inclusive, hoje está cada vez mais em baixa, né? Exato. Sempre teve a figura do compositor da gravadora, do cara da gravadora que faz as músicas para a banda tocar e tal. Mas não se encaixa, o negócio do pagode claramente não se encaixa nisso. Queria destacar que o Raça Negra vendeu 30 milhões de discos. É disco pra caralho. Numa época que era CD, você não tinha como baixar. Não, foi a último gênero, última geração, uma das últimas, ainda teve um resto ainda, mas que vendeu pra valer, assim, disco depois, isso aí caiu muito. Ainda pegaram um período que ainda era difícil a pirataria, depois veio a pirataria. O CD, ele facilitou a pirataria, né, aí veio o computador e tal, aí acabou, né, pra que E eles entraram no Guinness Book, É Tarde Demais, a música que mais tocou no rádio em um dia só, de todos os tempos da história mundial. Ô, louco. Você vê que é um negócio muito popular, né? Extremamente. Agora, isso aqui se confunde um pouco, talvez valeria um pouco depois um programa nosso sobre a história das gravadoras, né? Porque você fica aqui meio que refém do que os caras estão lá maquinando, né? Sim, sim. E também me parece que esse negócio do pagode foi um último suspiro de alguma diversidade de gravadoras, né? Ou o ascenso de monopólios mais definidos das gravadoras, né? Depois vieram a acabar com tudo. E ficar dono de estúdio, ficar dono de todo o processo, né? Tipo, da composição, só contrata o cara lá agora pra... Aí você contrata dois brancos pra fazer um sertanejo e acabou, não precisa mais nada. Exato. Isso daí é um ponto importante. A gente vai falar dos pontos, digamos, negativos. Vamos falar, então. Ficando tranquilos. Mas é importante colocar que eu acho que é um aspecto que pouca gente parou para pensar, né, na questão do pagode dos anos 90.
Um detalhe, assim, vocês sabem uma das mais famosas, né? Da Vem o Negão. Uhum. Essa música é composta pelo Zelão, que é um sambista de São Paulo. Sambista da velha guarda de São Paulo, por exemplo. Quer dizer, é isso. Pagode é isso, no final das contas, né? Só que essa música aí já tá censurada hoje em dia. Ah, segura. Nem sei se era bom ter levantado. Só de ter entrado na memória. Lá vem um afrão. Vem um afrodescendente grande. Afrodescendentão. E esse grupo que gravou essa música do Zelão chama Cravo e Canela. Então você vê que... não ia passar hoje. A gente vai criticar os pagodes dos anos 90, a gente mal sabe que a gente tá numa fase pior, né? Estamos numa fase pior, camaradas. Do que os anos 90? Com toda certeza. Aquilo era uma maravilha. Bom, lá vem o Brancão, vai. É o seguinte, só pra também definir uma coisa aqui importante, né? Tem o Lá Vem o Alemão dos Mamonas Assassinas, que a gente já falou, é uma referência. Definir umas coisas aqui também sobre a questão do tipo de samba, que é o pagode 90, né? A gente, fazendo uma rápida pesquisa, tem uma influência do samba de partido alto, né? O pessoal que não tá familiarizado com os gêneros aí de samba, o samba de partido alto em geral, é um samba que é feito com base num refrão, né? E em que os partideiros, né, que são parte ali da roda de samba, eles vão versando, né, em cima daquele tema do refrão. Feito de improviso. Versando de improviso, né? E um vai passando pro outro. Forma de duelo e tal. Né? E o refrão é cantado pela roda de samba conjuntamente, em coro, né? Tipo o que, Henrique? O Bezerra da Silva tem O Bezerra tem bastante partido, o Candeia tem muito partido, né? Dizem que um dos maiores partideiros é o Anacleto do Império, Aniceto do Império, que a gente até falou no programa dos Ilustres Desconhecidos. Tem partido alto, bastante partido alto gravado, é um dos tipos de samba mais interessantes que tem. E aí, como o partido alto é um estilo que dá certo mesmo na roda de samba, eu até acho que como o partido alto influenciou o pagode, por isso também que do nome pagode, porque o pessoal começou a falar, vamos fazer um pagode ali, começava a fazer aquele partido alto, começava... um partido alto que é pagode nos 90 é toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. É verdade. É verdade. É um partido alto estilizado aí, digamos. E o samba rock. Samba rock, principalmente o paulista, né? Que também tem uma influência que influencia também o pagode dos anos 90. Isso fica bem claro, principalmente por conta da instrumentação, não só da instrumentação, né, do pagode, que o pagode é tocado com instrumentos elétricos, contrabaixo, guitarra, bateria, né, que são instrumentos típicos do rock. Teclado tem bastante também, que o teclado é bem presente, né, mas pela própria forma de tocar, né, toda a presença, assim, o jeito de tocar do pessoal já é um jeito que tem uma relação muito grande não só com o rock, né, mas também com outros, porque às vezes a pessoa usa o termo rock, mas com outros gêneros estrangeiros, né, o soul, né, o teclado, você vê aquele som de teclado, principalmente nos mais românticos, né, tem aquele teclado, aquelas harmonias bem típicas aí do soul e tudo mais, né, e tem uma questão, né, uma história que uma vez, acho que foi agora não vou lembrar quem que me falou, ou eu vi em algum lugar, um professor que estava falando sobre a questão do pagode, que ele foi dar aula de música para um pessoal de uma comunidade e tal, isso nos anos 90, e montou uma banda lá para o pessoal tocar, não, vamos tocar e tal, tocar um samba. Aí ele deu o contrabaixo pro menino, o menino que estava tocando contrabaixo, eles começaram a tocar, e em vez dele fazer aquela linha de samba típica, né, que geralmente quando você vai tocar samba com contrabaixo e tal, é aquela linha simples que imita a batida do surdo, né, aquele pum, tum, 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 ele começou a fazer uma linha toda desenhada e tal do baixo, com várias frases e tal, um negócio mais melódico e tudo mais, e o cara que tava dando a aula estranhou, né,
E ele falou, não, esse aqui se não conhece, é o desenhado, que eles chamam, baixo desenhado, que uma coisa típica do pagode, assim, né? Então só pra gente ter uma ideia da diferença estilística e do jeito de tocar e tal, do pagode. Agora, sinceramente, não lembro de onde que eu vi essa história. Um dia eu vou lembrar e contar pra vocês. É isso aí, isso é um bom exemplo, porque eu acho que tem muito a ver também, porque o samba rock, como é uma influência do soul, né, do funk norte-americano com o samba, né, a linha de baixo é bastante característica, né. Sim, sim. E, bom, inclusive, só curiosidade, né, uma música que fez muito sucesso do pagode dos anos 90, que é aquela... Essa é uma história de uma garota nova que sem nada na cabeça, quanto mais em sua cachola. Aí o refrão é, sabe quem perguntou pra você? Ninguém. Essa música é do Branca de Neve, que é um dos maiores expoentes aí do samba rock, que também poderia estar no nosso episódio dos Ilustres Desconhecidos, que ele é um... Exatamente. Por que a gente não trouxe pra fazer uma palhinha de pagode aqui pros nossos ouvintes? Meu. Porque eu acho que os ouvintes, eles... Será? Será que ia ficar bom? Bom, aí, assim, sobre a questão, né, das influências, é isso. E aí, pra onde foi, né, a questão toda? Né, que aí a gente tem que explicar o problema do money, bufunfa, né? Que é importante, porque, como a gente falou, né, o negócio não estouraria assim se fosse simplesmente, coisa espontânea, grátis, né? Que bonito. Não estouraria assim de graça. Que maravilha e tudo mais. Logicamente, quando as gravadoras entram na jogada, né, elas vão procurar direcionar a coisa, né, de maneira a criar aí uma fórmula que eles vão repetir exaustivamente, né? E que forma que eles vão repetir? Eles vão dar preferência para quê? Primeiro para as baladas hiper melosas, né? Que o pessoal conhece dos pagodeiros, né? Principalmente a partir da segunda geração dos grupos de pagode, não da primeira. Porque a primeira seria o que mais? Molejão, que é um negócio que não tá longe de ser meloso, é um negócio mais, inclusive mais humorístico e tudo, né? O Negritude Júnior, que tem uma coisa muito melosa, mas tem coisa inclusive de crítica social, crítica política, tem música até com os Racionais gravado. Como é que é, Mano Brown? Pode crer. Gente, uma música muito... Entendi, falei, não, tem um pagodão, o cara tá com o Mano Brown. Pode crer, pela ódio. Essa música Gente da Gente é muito boa, muito boa mesmo. Você tem o Só Pra Contrariar, que tem coisa muito melosa, mas também tem umas composições do ponto de vista do samba muito bonitas, né? Inclusive o Alexandre Pires era um bom compositor, um bom músico. Ele é um bom músico. Ele é um músico... todos eles são músicos bons, competentes, né? Você vê que não é um gênero musical que não é feito por gente que toca mal. Porque tem alguns que a gente falou aí já, que você vê que... Não vou citar nomes aí pra não entrar nessa seara. Mas tem manifestações musicais de muita má qualidade, feitas por gente que toca mal e que acaba fazendo sucesso aí, por um motivo ou outro, mas não é o caso, né? O próprio caso do Alexandre Pires é assim, você vê, se for lá no YouTube dele, for ver as coisas, ele tocando violão, cantando, o cara é um músico super competente, assim, um músico muito bom, estudado, sabe? Você vê que o cara sabe tocar bem mesmo. É uma coisa que não parece à primeira vista, né? Então. Bom, isso tudo eu falei por quê? Porque os capitalistas aí dos monopólios da indústria foi, logicamente, por conta do interesse que eles tinham em controlar esse movimento todo, eles foram incentivando os aspectos mais, digamos assim, conservadores da coisa, né? Então, letras extremamente melosas, né? O que a gente no samba costuma chamar de pra trás, né? Muito pra trás, um samba bem pra trás, cada vez mais pra trás, que é aquela coisa bem baladinha mesmo. Já nem é mais samba, é uma balada mesmo. Já lembra mais uma balada do que um bolerão, propriamente né? Propriamente talvez bolerão. Do amor. E aí foram repetindo essa fórmula, né? Até estourar, né? Também. O pessoal que acompanha isso deve lembrar que a segunda geração já é bem mais melosa do que a primeira,
Tem muito... É só aquelas baladas românticas mesmo. Até que o negócio foi se desgastando, né? É uma balada de programas de TV chato, assim, super insuportável. Sim. Acho que isso ajudou a contribuir para essa imagem negativa do pagode, porque em alguma altura ele ficou direto, né? Não, e foi isso aí que passou mais na TV, inclusive. Foi isso que esse passou. Tipo de pagode aí que tocava mais e tal, que é bastante chato mesmo, um negócio que... Como tudo que eles impulsionam desse jeito aí fica mesmo, depois intragável. Né? E também tem o desgaste, né, do quanto que a indústria faz, toca, em todo lugar você ouve a mesma música, porque geralmente é uma música por semana, vamos dizer assim, aí todo programa que você coloca é aquela música com o mesmo cara toda hora, não aguenta mais o que cara fazendo playback daquela mesma música. Playback também é algo dos anos 90. Tocam lá e você tem que esperar a banheira do Gugu pra dar... Não, era um negócio assim, aí você começa a criar uma certa vontade de se matar. Fica com ódio do negócio. É difícil, porque era foda mesmo. Eles conseguiram estragar o negócio, vamos dizer assim. Antes deles enterrarem o negócio de vez, eles deram uma boa estragada no negócio todo, né? Eu concordo, isso daí é meio que o que ficou, né? Porque ficou por muito tempo esse negócio. Os caras começaram a mostrar só aquela coisa melosa e tudo mais. E começaram a querer esconder, né? Porque, por exemplo, essa Lá Vem o Negão. Pô, puta sambão, meu. Né? Descontraído e tudo, cheio de malícia. De paixão. Que é o que normalmente muitos sambas aí, raízes têm, né? A sim, malícia, nem brincadeira. Coroa ele perdoa não, Henrique. Coroa ele perdoa não. Fungando o cangote da Linda Morena. Olha, tem machismo, tem racismo, tem etapismo. Etapismo? Quem é velho? O que mesmo? Etarismo. Etarismo. Etapismo é a evolução por etapas. Exato. Dos stalinistas. Etapismo é boa demais. Mas tem também, se for ver. Tem também. Deixa de ter, né? E aí, meu, é interessante isso aí, né? O molejo, por exemplo. Pô, o molejo tem umas músicas, né? Aquela Não Era Amor, Era Cilada. Tem aquela do... Eles estão bem humorados, né? Qual que é aquela outra que eles têm, cara? Que ele fala assim, porra, comprei um carro importado, uma beca e um celular. Na verdade era tudo emprestado, não tenho nem onde morar. Né? O cara é pobretão e tudo se declarando pra mim. É uma coisa diferente. Diga aí no Paparique, Papariquei. Então, mas na hora do quê? Na hora do... Te ganhei no Paparico, papariquei. Fui te dar um fino trato e me apaixonei. Te ganhei no Paparico, mas você nenhum. Por favor, amor, não pense que sou 7-1. Pensa não. Então não, era mais divertido, pelo menos. Tava pensando até que hoje em dia não tem mais grupo nenhum de pagode. Eu tô errado? Então, hoje o que ficou, não existe mais um movimento. O que tem são os old school dessa época aí. Os old school estão fazendo... Que deve ter feito DVD ao vivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. As mesmas músicas. O que tem de novo é um resquício do que já tava ruim, né? Que é o negócio Sabe meloso. Quem eu tava lendo que tem uma história muito sinistra com gravadores e tudo? A Rita Lee. Mas depois a gente pode discutir aqui. Ela começou bem, depois foi uma desgraceira de tanto disco horrível um atrás do outro. Mas é um negócio de gravadora. De pressão do mercado. Aí é outro esquema. Bom, foi isso, né? Fizeram aí um esquemão, né? E você ouvindo, o pessoal que tá acostumado a ouvir samba, percebe bem a diferença de algumas músicas do pagode de 90 para outras músicas que você percebe nitidamente a repetição de fórmula ali. O nosso vizinho toca um pagode original. Nosso vizinho toca um pagodão lá. Exatamente. Cleiton, um abraço se estiver ouvindo a gente. E, bom, isso daí é importante pra gente entender também. Eu acho que o fenômeno... Inclusive, é o que acontece com muita coisa hoje em dia, né? Mas é o que acontece com muita coisa, mas que o pagode foi muito rápido. Foi de um dia pro outro. O negócio... durou pouco tempo, se você for ver, né? Muitas das coisas acontece isso, mas eu acho que é num espaço de tempo maior. Aí dá pra ver que foi uma operação mesmo. É porque começa nos anos 2000, parece que acabou. Nos 2000 o negócio não durou nem 10 anos. Nos 2000 você já não tem mais nada. Não. Tem uns resquícios muito idiotas do que seria o pagode, né?
Que inclusive o pessoal chama de pagode universitário, que é até uma coisa bem até ridícula. Mas pagode universitário, né? Tudo virou chato como são os universitários. Tem reggae universitário. Tem forró universitário. Tem forró universitário. Nossa. Forró universitário. Que banda que é? Aquela banda Fala manso. Nossa, tinha vontade de tacar fogo naqueles caras. Por incrível que pareça, tudo começou com o forró universitário. Começou, porque daí o forró tava na moda e tal, aí eles foram... Era lança-chamas. Mas é bonito isso, cara, porque me faz pensar uma reflexão sobre que como tem coisa diferente na música brasileira, né, cara? Que eles conseguiram estragar tudo, mas tem manifestações diferentes. A verdade é que se não fosse toda essa máquina comercial, imperialista, capitalista... Imagina, o país tava... a produção cultural é muito grande. Eles estrangulam tudo, é um negócio muito escroto, assim. Esse negócio do pagode é um demonstrativo disso daí. E todos esses outros universitários aí, é um demonstrativo do que os caras fazem com a cultura nacional. Hoje você olha, 2021, não sobrou nada, cara. Não sobrou lixo tóxico nuclear, Chernobyl, você vai ouvir música. E eles estrangulam por um lado e por outro eles abrem sua boca assim com força e enfia toda coisa funil, né? Lá dentro. Com tudo quanto é coisa e você tem que engolir tudo que tá caindo lá dentro. E, até na vestimenta, no estilinho, nas dancinhas, eles fizeram uma fórmula, né? Porque depois, todos os grupos eram aquele padrãozinho também, né? Fazendo aqueles passinhos e tal. Aquele negocinho, não sei o quê. Você já não sabia nem mais se aqueles 15 caras que apareciam no Gugu, se era o mesmo. Eles tocavam mesmo, vocês só estavam lá pra ficar fazendo aqueles sempre passinhos. Os mesmos 15 caras também. Você era sempre os mesmos 15 caras, mudava o cantor. O vocalista aí o vocalista ia lá pra trás. No próximo, se bem que correndo por fora nós tínhamos Claudinho e Bochecha. É verdade. Tadinho, o Bochecha corria por fora nesse movimento aí, é verdade. Não, mas eles estavam sempre juntos, esses Claudinho Bochecha e os outros lá, os pagodeiros. Só clássicos aqui nesse programa. É pros mais velhos, né? A gente podia por um... você fala Claudinho Bochecha e o cara sabe assim. quem é? Um já morreu, o outro tá pra morrer. O que aconteceu com o outro? Eu não sei, cara. É tanta história sinistra. Nunca se sabe. Bom... Sei lá, né? Nem vou falar o que aconteceu com o Anderson do Molejão, né? Melhor não falar. Melhor ele esteve de volta aí nas paradas de sucesso com outras coisas, né? Não pelos atributos musicais dele. Era cilada, como diz a própria música dele, era uma cilada. Mano, isso aí é foda, velho. Você vê o grau de decadência do cara, né? Olha onde que o cara apareceu aí. Sem comentários. Nada contra e sem comentários. Ele parece um cara de gente boa. Ele parece um cara de boa, mas foi uma cilada. Não deixa de ser uma cilada. Tá cheio aí na vida, né? Inclusive. Exatamente. Às vezes é bom não ter fama nenhuma, né? Tem essas vantagens. É bom não ter, mas você faz o negócio, ninguém fica sabendo, entendeu? Aí você só chega em casa, você lembra, mas... Não tem que pular do quinto andar. Não tem que fazer foda. Bom, depois desse comentário muito pertinente, eu queria fazer a última consideração sobre a questão do pagode, né? Que eu acho que a gente já falou um pouco sobre a questão do negócio ter acabado do nada, né? Que não aconteceu com os sertanejos. Pode ver que eles guardam mesmo um resquício do que é o samba. Por exemplo, olha o tanto de grupo famoso que o nome do grupo tem alguma relação com o problema da questão do negro. Por exemplo, o Raça Negra, tem o Grupo Raça, tem o Negritude Júnior, tem o Soueto, tem o Só Preto Sem Preconceito, tem os Morenos, Catinguelê, tudo isso aí tem Pichote, né, que é o personagem, não sei se é, mas eu acho que deve ser, né, em homenagem ao filme, né, personagem do filme. Pichote. Filme do caralho, inclusive. Ou então, assim, nomes de grupo que tem a ver com a popularidade do samba, por exemplo, Arte Popular, Molejo, Exalta Samba, Cravo e Canela, é tudo coisa assim popular, né? Tipo, que remete a uma questão mais espontânea da coisa, né? E eu acho que isso daí desagradou muito. Em determinado momento, né? Os
o pessoal queria aí um controle maior do que tava acontecendo. Ah, não, imagina. Bom, tudo bem, a indústria da música deve ter feito tudo pros caras aparecerem lá. Se brincar, até tentou deixar os negão mais clarinho, mas certeza que o pessoal falou, isso aqui não vai dar bom. Deixa esses caras de canto aí, vamos voltar porque é bom, que é o bom e velho latifúndio nacional. Exatamente. Eterno. Dois caras que não precisa colocar nome de nenhum nome crítico, né? Só colocar o nome com nome, né? Na dupla. Coloca lá eles fazendo aquelas músicas românticas e tá beleza. Porque, mano, você pegar uma música do Negritude Júnior que a gente tava falando, gente da gente, o cara fala assim, esse samba é pra gente da gente que vive a pegar no batente com sol ou com chuva doente, sabe que tem que trabalhar. É um negócio complicado, né? Fez muito sucesso essa música, inclusive, né? Mas você vê, o pessoal nem para pra pensar que isso daí é o tamanho do sucesso que fez o Negritude Júnior tocando. Tudo bem, eles não faziam só isso aí, eles tinham muita coisa que era aquela coisa romântica meio chata, mas eles tinham isso daí também, né? Ah, não, obviamente não agrada, né? Não quero saber disso aí, não. Bom é esse pessoal. Uma brancaiada, tudo. Tem uns pagodes hoje aí também, que é todos esses branquinhos que sentam lá, tudo chique assim, já vi uns shows. Tem um bar aqui na esquina aqui que só passa esses shows desses caras aí, que nunca sei quem é. Do cabelinho já raspadinho, todo mundo de pratinho, ourinho. Eles padronizaram, né? Uma mesona chique, cheia de drinks e um negócio meio agudo assim, o cara falando água pra caralho, super chato. Umas gostosonas em pé assim, olhando com cara de trouxa. Besta, velho. Bacana. Eu acho que eles... Eu realmente acho que eles têm uns caras, as gravadoras, que compõem pra eles. E aí, eles falam assim, saindo da máquina aqui, mais uma música. Aí eles falam, isso aqui vai pra qual? Vai pra dupla sertaneja XYZ, pro grupo de pagode XYZ ou pra banda de rock XYZ? Porque parece tudo a mesma coisa. Eles só alteram um pouquinho o andamento. E o sertanejo, esse sertanejo recente, as vestimentas atual, são iguais também. Todos eles se vestem igual o Charlie Brown Jr., né? Exatamente. Tem uma tatuagem, não sei o que, tudo. Os sertanejos fake aí, que não tem nada de sertanejo, são todos malandros de... boné, filho de empresário aí. Também vai passar aqui uma hora pra gente acertar as contas. Vai mesmo. Com certeza. Esses sertanejos hiper vendidões aí, a gente vai... porque os outros os outros são muito bons. Eu tava vendo a composição, até te mandei a composição lá que o Christian Ralph interpreta. Christian Ralph, hein, que nem são dos antigos. Que é anos 90. 80, 90. Puta de um texto legal, nem refrão, tem uma poesia linda, assim, escrita, uma história bonita. Não, o negócio... Fizeram a mesma coisa com o sertanejo, mesmo o sertanejo já mais... O sertanejo já tava mais decadente já, tudo, mas nos anos 90. Mesmo o Chitãozinho Chororó, Zé de Camargo e Luciano, mesmo isso daí foi sendo bem piorado, né, com o tempo. Mas isso é assunto para outro podcast. É isso? Eu acho que é isso. A gente acho que pode ficar por aqui, né? E o Pimpolho? O Pimpolho tá de olho. O Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Leandro Learte, inclusive, é um grande nome de samba de São Paulo. Ele continua fazendo... como a gente falou, né, ele continua fazendo samba. Continua aí né, o que mostra que os caras eram sambistas mesmo. Né? Pelo menos esse pessoal da primeira geração aí. É isso, né? Eu acho. Acabou o nosso tempo, né? O pessoal pode mandar seu comentário aí. Manda um abraço. O que achava do pagode anos 90. Se deu pra derrubar alguns mitos do pagode anos 90. Se nosso programa não serviu pra nada. Se foi suficiente, você discorda completamente, mandei também. Vocês querem indicar algumas músicas que vocês gostam do pagode 90? Juliana tá com o texto aí. Você vai ler isso aí? Eu vou ler nota não. Achei que você tinha anotado. Pagode dos 90, qual que é o mais clássico de todos? Se eu pensar, tem que ser de bate-pronto. Eu já falei alguns aqui. Tem que ser um bate-pronto, você tem que pensar, pagode dos 90. Já falou todos. Lua vai, já cantei. Já foi. Lua vai iluminar. É bonita essa música. Tem, do arte popular tem um Temporal, que é uma música meio surreal, eu gosto. E tem os do Molejão, tem aquela Traz da Caçamba, samba tá aí. Traz da Cacamba. Tem o Coab City do Negritude Júnior, tem os clássicos do Raça Negra. Bom, vamos lá. É isso, pessoal, é isso. Andrezão! Acabou. Só das cadeiras que eu mais gasto. Era uma cilada, claro né? que não. Não caia nessa cilada. Cuidado. Boa noite.